essa é mais uma pergunta que eu vou responder sobre as características da Libras e depois tem os slides que vão auxiliar vocês sobre tudo isso que eu falei. A Libras, ela tem gramática? A resposta é sim. A língua de sinais é baseada em características visuais, diferente da língua oral que é baseada em características orais auditivas. Então, Libras, ela tem uma gramática. Querem ver algumas questões da fonologia da língua de sinais? Por exemplo, entre aspas, fonologia, porque fonologia se remete ao som. E na língua de sinais a gente tem a quirologia, que é o estudo das mãos, e que estuda as unidades mínimas, que são os quiremas, que é comparado aos fonemas da nossa língua. Mas, por exemplo, um sinal como o sinal de água, eu tenho uma configuração de mão na letra L, um ponto de articulação no queixo, um movimento para cima e para baixo. E a orientação das minhas mãos, a palma é para o lado esquerdo. E existem sinais que, além da configuração de mão, além do ponto de articulação, do movimento, da orientação das mãos e das expressões faciais e corporais, os sinais ainda, eles têm a expressão facial ou corporal. Então, por exemplo, o sinal de feio, a configuração de mão é em L, o ponto de articulação é no peito, o movimento é para cima e para baixo, a orientação das mãos, palma para dentro, e a expressão facial de feio. Olha o sinal de bonito, configuração de mão em 5, ponto de articulação na frente do rosto, orientação da minha mão, palma para dentro, movimento, esse movimento aqui e a expressão de bonito. Então os sinais eles têm expressão facial e corporal, ponto de articulação, movimento, configuração das mãos e orientação espacial e direcional. Então eu dei alguns exemplos ali, por exemplo, do certo no sinal, outro de graça e amarelo. O que mudou do sinal de graça para o sinal de amarelo? A configuração de mão é nessa configuração e o outro é essa configuração, então mudou-se a configuração de mão. O sinal de tem e o sinal de Alemanha. O que mudou para tem e para Alemanha? O ponto de articulação, porque o movimento continua o mesmo, a configuração de mão continua o mesmo. E o sinal de provocar e de churrasco. Vejam só, a configuração de mão é a mesma. O que mudou? O movimento do sinal. Então quer dizer, isso que mudou, essa unidade mínima de mudança é chamado na língua de sinais de mudança de um par mínimo. Então quando muda um par mínimo, eu falo uma palavra que eu não queria falar. Então de graça e amarelo é muito parecido. Assim como a gente tem palavras que são muito parecidas na língua portuguesa também. Então, por exemplo, gato, jato, lato, fato, nato, pato, são palavras parecidas, mas que se você trocar um fonema mínimo, ela faz toda a diferença, tá? Vou deixar meu e-mail e se vocês quiserem podem me inscrever, me adicionar no Face ou no Instagram. Bom curso!